Glória a Deus. Versículo 1 do capítulo 33, o verdadeiro atalaia. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre Israel, e o povo da terra tomar um homem dos teus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele, mas o que dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Versículo de número 7. A ti, ó pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, e para aquele que se converta e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Visto assim que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como pois viveremos? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que havereis de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel foi profeta em um tempo bastante diferente. Ezequiel não foi profeta num tempo de alegria em Israel. Ele foi profeta no tempo do exílio. Aliás, Ezequiel é um dos únicos profetas, ou pelo menos o único profeta maior, que o período da sua profecia foi todo dentro do exílio. Isaías morreu antes de Israel ser levado para o exílio, né? O Jeremias foi profeta antes do exílio e durante o exílio, e Ezequiel foi profeta durante o exílio. Ele foi levantado por Deus no exílio, né? Muito parecido com o da Daniel, mas são ministérios distintos. Ezequiel é um ministério mais de visão, mais de profecia, e o ministério de Daniel é um ministério mais de sabedoria, de discernimento. É interessante a gente perceber essas nuances dos dois ministérios e entender que Ezequiel tinha um papel muito diferente, muito destacado por Deus. O papel de Ezequiel, nesse sentido, ele não era tanto dado ou desenvolvido a simplesmente receber a palavra de Deus e distribuir a palavra de Deus. Ele interpretava. Por isso que, por exemplo, você vê muitas encenações no ministério de Ezequiel. Olha, Ezequiel, isso aqui pensa no atalaia. Olha, Ezequiel, isso aqui vai ser como uma panela. Olha, Ezequiel, as visões que Ezequiel teve, por exemplo, no início do seu ministério, provam bastante isso. E o capítulo 33 ele é interessante porque Deus levanta essa figura do atalaia. O que era o atalaia, né? É interessante até a gente pensar que certa vez os nossos adolescentes, os nossos juniores na nossa igreja sede, estavam tendo uma lição de escola dominical, e a escola dominical naquela época era 100% em português na nossa igreja. A gente ainda não tinha feito a transferência da lição da escola dominical para inglês. E você vai perceber como isso foi importante agora nessa experiência. E aí eles estavam ali fazendo a lição e tal, e a professora da escola dominical, a lição da escola dominical era sobre o atalaia, né? E aí ela perguntou, falou assim: o que é um atalaia? Perguntou para os meninos, né? E aí o menino levantou a mão rápido e falou assim: it's a fish. É um peixe. Porque ele confundiu atalaia com tilápia. Ele achou que atalaia era tilápia, né? Como é importante a comunicação, não é verdade? Se a gente ensinar para os nossos filhos, ou para as crianças principalmente, independente de serem os nossos filhos, de uma maneira que eles entendam o que está sendo ensinado, né? E ali estava o atalaia, né? A figura do atalaia. E a figura do atalaia o que era? O atalaia era alguém que ficava sobre as torres ou ficava sobre a muralha da cidade
avistando o inimigo. Às vezes o atalaia, ele era inclusive enviado a um ponto um pouquinho mais avançado da cidade, onde a visão poderia ser melhor, para que ele tivesse condições de avisar a cidade antes do ataque. O trabalho do atalaia era muito importante e também muito perigoso. A primeira coisa que Deus destaca aqui em falar para o atalaia é que ele está dizendo que o povo levanta um atalaia. Olha que interessante. Deus dá a palavra para o atalaia, mas quem levanta o atalaia é o povo. Você percebeu? Quando o povo levantar o atalaia do meio de si. Quem reconhece o ministério atalaico, se eu posso falar dessa maneira, é o povo. Você elege quem você ouve. Você faz uma eleição no seu coração. A quem você dá ouvidos. É por isso que, por exemplo, hoje o ministério pastoral tem um número enorme de competição. Porque o ministério pastoral hoje compete com o YouTube, compete com o coach, compete com a caixinha de promessa, compete com os hinos que nada tem de Deus, só fala do recurso humano. O ministério pastoral hoje compete com um amigo importante. O ministério pastoral hoje compete com o conselho da internet. O ministério pastoral hoje compete até com o chat GPT, onde as pessoas vão lá na inteligência artificial para pegar informações ou pegar soluções para a sua vida. Mas o ministério pastoral e o ministério de cuidado, é isso que eu quero dizer com o ministério pastoral. Eu não estou aqui fazendo caso de corporativismo, né? Falando sobre a minha profissão. O que eu estou falando para você é que você elege as pessoas que você ouve, e esse ministério de cuidar das pessoas é eleito pelas pessoas. Você já percebeu que tem pessoas que falam assim: poxa, todo mundo vem me contar os problemas dele, todo mundo vem me dizer as causas que essa pessoa está passando. Eu estou aqui passando meus problemas e eu ainda tenho que ficar ouvindo essa pessoa ou falar dos problemas dela, né? É porque isso é uma eleição. Tem pessoas que Deus coloca isso na vida da pessoa e as pessoas em volta elegem ela para isso. É interessante dizer que quando Paulo e Barnabé são levantados, Saulo e Barnabé são levantados no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos para irem para a missão, eles são levantados porque o Espírito Santo de Deus fala para que eles sejam apartados, mas eles são orados e enviados pela igreja. Quem dá o ministério para Paulo e Silas e Barnabé é Deus, mas quem envia e quem ratifica é a igreja. É por isso que mais uma vez faz interesse isso aqui que o texto está dizendo, que o atalaia ele é levantado pelo povo. O povo levanta o seu atalaia. Agora, o fato de você ser levantado pelo povo não te tira a responsabilidade de fazer o seu trabalho direito. Porque tem gente que fala assim: ah, já que a pessoa que quis que eu ficasse aqui, já que a igreja que quis que eu tivesse essa posição, é isso aqui que eu vou dar. É isso aqui que eu vou fazer. É dessa maneira que eu vou cumprir meu chamado. É dessa maneira que eu vou cumprir aquilo que eu fui feito. Eu dou um exemplo para você até a respeito disso aqui que a gente está vivendo hoje, né? Eu podia falar assim: ah, o Ministério do Belém me mandou para Los Angeles para cuidar do que tinha aqui. Então o que tem aqui é o que vai ser cuidado. Se não tem nada, nada vai ser cuidado. Se tem alguma coisa vai ser cuidado. É trabalho do atalaia se interessar para que o cuidado seja bem feito. É responsabilidade do atalaia que as vidas que foram entregues na mão dele sejam salvas. Que a cidade que foi posta sobre a sua vigia seja avisada. E aí, a responsabilidade que Deus dá é muito grande, porque ele fala o seguinte: olha, se vier um ataque sobre a cidade e o atalaia tocar a trombeta, ele cumpriu o trabalho dele. Porque se ele tocar a trombeta dele, tem dois tipos de pessoas dentro da cidade. As pessoas que vão dar ouvido. E elas vão correr para o socorro. E elas vão se salvar. E a pessoa que vai ouvir a trombeta e não vai fazer nada, porque vai ignorar o som da trombeta do atalaia. Mas o atalaia vai estar livre do sangue. Entenda isso. Na nossa vida, nós somos eleitos por Deus, trazidos por Deus para sermos atalaia no meio do nosso povo, no meio da nossa comunidade. E Deus nos colocou isso, e o mundo espera de nós que nós tenhamos uma palavra de socorro. Agora, se nós sabendo, se nós temos
essa localização. Se nós conhecemos a localização do socorro, né? Se nós conhecemos a localização do socorro e não fazemos nada para socorrer aqueles que estão em necessidade, a palavra de Deus vai dizer que o sangue desse povo vai ser requerido de nós. Olha que dureza isso. Deus está dizendo que a nós cabe o trabalho de falar. Porque se nós não falarmos, o sangue daqueles que perecem vai estar sobre as nossas mãos. É interessante isso e ao mesmo tempo desafiador. Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, Deus, eu já tenho tanto problema, eu já tenho tanta situação, eu já tenho tanta ocupação na minha vida, eu vou ter que ainda cuidar da vida dos outros. Mas quando eu olho isso, eu lembro da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio na terra para cuidar da minha vida. Né? Tem um coach lá no Brasil que fala assim, cuide da sua vida. Né? Mas Jesus veio aqui para cuidar da minha. Jesus veio aqui para restaurar a minha, para salvar a minha vida, para mudar a minha história. E por que então eu não posso me dedicar como atalaia de abrir o meu coração para receber a palavra de Deus e falar para aqueles que estão perecendo, existe salvação para a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O outro atalaia que ele colocou é o atalaia que foi avisado, mas não abriu a boca. Ele deixou com que a cidade morresse. Ele sabe onde está a salvação. Ele sabe onde tem o recurso. Ele sabe que tem condição, há tempo da cidade escapar do seu problema. Há tempo. Mas mesmo assim, ele não fez nada. Ele deixou com que a cidade, ela morresse. Ele deixou com que a cidade, ela perecesse, sem escapatória. E Deus é tácito quando ouve isso. A cidade toda é culpa sua. O sangue dessa cidade está na sua mão. Será que nós temos hoje, eu falo aqui olhando para mim, para o meu coração, e damos conta para Deus do sangue de Glendale, dos brasileiros que moram em Glendale? Será que eu tenho condições de chegar diante de Deus e dar palavra e dar resolução sobre o sangue da cidade de Los Angeles, da cidade de Torrance, hoje onde nós estamos com a nossa igreja? Essa semana foi uma semana desafiadora para a escola das crianças e eu gosto sempre de compartilhar esses assuntos porque fazem muito sentido para mim. E eles estão tendo dificuldade em adaptar alguma coisa, né, da escola. Mas na conversa que eu tive com eles, eu falei assim, olha, a alma de vocês é mais importante do que o sucesso acadêmico. Eu sou o atalaia da minha casa. E eu sei onde está o perigo. Eu estou vendo dentro da torre alta onde o perigo vem. E se eu não posso negligenciar aos meus filhos, quanto mais aqueles que estão longe ainda e não tem um pai para avisar. E não tem um amigo próximo para avisar. Às vezes a gente vê as pessoas tomando más decisões. Decisões terríveis na vida delas. E aí a gente fala para nós, cada um é cada um. Deus vai requerer de nós, pelas más decisões, que nós não fomos amigos suficiente para avisar a pessoa que ela estava tomando. Mas pastor, é perigoso a gente perder a amizade. A palavra de Deus diz assim, como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Eu não estou dizendo que você vai chegar na casa de ninguém e abrir a porta e falar assim, ei, você é burro, meu? Será que você não está vendo? Será que você é ignorante ao ponto disso? Mas se você é um atalaia firme, você vai aprender a tocar a trombeta, o trombone, você vai aprender a tocar o seu instrumento no volume certo, na entonação certa, para que aquele que perece ouça o comando de fuga. Glória a Deus. Você precisa fazer isso. Porque a palavra de Deus fala que quando nós fizermos isso, nós vamos salvar a alma deles e o sangue deles não vai ser requerido de nós. O Senhor Jesus Cristo, na noite que ele foi traído, ele disse que aquele era o corpo que era partido por nossa causa. Ele, como atalaia máximo, sabia o perigo que vinha contra nós. E ele se colocou como primeiro para que o juízo de Deus não chegasse sobre a nossa vida, mas ele avisasse sobre o juízo e nos indicasse a salvação. Se o Senhor Jesus Cristo fez isso por nós,
para que nós alcançássemos a salvação na nossa vida. Quanto mais nós hoje, no dia que nós estamos vivendo, podemos copiar ao Senhor Jesus Cristo, emular ao Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas do mundo alcancem a salvação. Igreja de Glendale, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Deus nos colocou como atalaia nesse lugar. Deus nos colocou como atalaia nessa cidade. Os brasileiros de Glendale, de Calabasas, de Burbank, estão perecendo sem o Senhor Jesus Cristo. E nós temos a solução para a glória do seu próprio nome. Que Deus possa usar a nossa voz, que Deus possa usar o nosso coração, que Deus possa nos dar estratégia para que nós possamos comunicar o Evangelho àqueles que perecem nesse lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e te levante como um missionário, como um profeta de Deus nesse tempo, para alcançar os perdidos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez e terminar o nosso período abençoado de culto, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar lembrado das nossas ofertas no final do culto. Nós vamos fazer as nossas ofertas em nome de Jesus e vamos abençoar a obra de Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, amor e misericórdia, Senhor. Pai, por esse tempo, Senhor, de fortalecimento, por esse tempo, Senhor, Pai, de conhecer a Ti, Senhor. Nós somos as Tuas testemunhas, ó Senhor. O Senhor nos estabeleceu nesse lugar para testemunhar de Ti. Senhor, usa a nossa vida, Senhor, para alcançar o perdido, Senhor, Pai, para destruir, Senhor, Pai, as muralhas do inimigo, Senhor, para alertar o Teu povo do perigo, Senhor, Pai, para que conheçam a Ti, para que andem nos Teus caminhos e vivam as Tuas promessas, ó Senhor. Abençoa o Teu povo dessa cidade, Senhor, aqueles que não puderam vir, Senhor, cobre com Teu sangue, Senhor, Pai, levanta aqui uma igreja, Senhor, Pai, cheia de Ti, e nós daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém.